Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 181. Certo, esta é a terceira vez. Seu corpo já se adaptou ao selo do sábio. Coma esta pílula de chakra para restaurar sua resistência e chakra e em seguida tente usar o modo sábio. Yoichi entregou várias pílulas de chakra para Rin. Essas pílulas foram feitas especialmente por Mina, usando ingredientes medicinais preciosos. Embora não tivessem um sabor muito bom, sua eficácia em restaurar chakra e resistência era excelente. Obrigado, Yoichi-sama. Rin forçou um sorriso para expressar sua gratidão. Ela estava extremamente cansada, mas genuinamente grata a Yoichi. Os últimos dias pareceram um sonho para ela, sendo tão bem cuidada por Yoichi e Mina. Ela não só aprendeu muitos ninjutsus médicos como Yoichi, uma figura tão significativa, também a ajudou a melhorar sua força. Isso fez com que Rin se sentisse discípula deles. Rin também conheceu Kakashi e lhe contou sobre o tratamento que estava recebendo. Kakashi a tranquilizou para não pensar muito, dizendo que Yoichi era uma pessoa fria, mas de bom coração. Quando Kakashi visitava a casa de Yoichi, não havia muitas formalidades. Ele podia pedir o que quisesse para comer, e Yoichi não se importava com essas questões triviais. Entretanto, devido a missões, Kakashi não o visitava há muito tempo. Além disso, a vontade contida no chakra sábio fez Rin se sentir ainda mais próxima de Yoichi. Depois de comer a pílula de chakra e descansar um pouco, Rin conseguiu recuperar seu chakra e resistência. Ela se levantou, acenou para Yoichi e formou selos de mão para ativar o selo do sábio em seu pescoço. Quando o selo do sábio foi ativado, a energia natural ao redor dela fluiu para seu corpo através dos 3 tomoe do selo, combinando-se com sua energia física e espiritual para formar o chakra do sábio. Simultaneamente, padrões roxos apareceram no corpo de Rin, formando finalmente uma máscara demoníaca de sábio em seu rosto. Yoichi perguntou: "Como você se sente?" "Eu me sinto muito mais forte, tipo várias vezes mais forte." Rin olhou para as próprias mãos, incrédula, e então se moveu rapidamente em direção a uma árvore próxima. Com o chakra sábio infundido em seu punho delicado, ela deu um soco forte na árvore. Bum! A árvore enorme, que 2 pessoas poderiam abraçar, foi quebrada pelo soco de Rin. Rin olhou para o punho, que só tinha algumas marcas vermelhas e não doía nada. Sua velocidade também havia aumentado cerca de 3 vezes. "Yoichi-sama, me sinto muito mais forte." Rin se aproximou alegremente de Yoichi, ansiosa para compartilhar sua alegria. "É bom ser mais forte, mas tenha cuidado com seu chakra e sua resistência. Eu disse o mesmo para Kurenai. O selo do sábio consome muita resistência. Você pode usá-lo por no máximo 5 minutos. Yoichi disse, mas sua força realmente aumentou significativamente, ficando muito mais forte do que a da pessoa que nos observa da floresta, contanto que ela não use seu poder especial. Rin entendeu a quem Yoichi se referia. No modo sábio, sua capacidade sensorial havia melhorado significativamente, permitindo-lhe notar a garota escondida na floresta. Yujito, ao ouvir as palavras de Yoichi, bateu o pé com raiva e se virou para sair. Acontece que ela já havia sido descoberta há muito tempo. Aquele grande pervertido era demais. Ela havia chegado antes daquela garota com o padrão, mas ele não a orientou em seu treinamento? Todos os dias ela tinha que descobrir as coisas sozinha e não podia aceitar nenhuma missão. Yujito se sentiu extremamente injustiçada. Ela havia concordado em se juntar a Konoha e ser tratada como família, mas os forasteiros eram tratados melhor do que ela, a familiar. "Chega por enquanto. De agora em diante, você treinará sozinho." Yoichi disse a Rin. "Concentre-se em aprender bem com Mina." "Sim, Yoichi-sama." Rin respondeu, mas sentiu-se um pouco decepcionada ao saber que Yoichi não a guiaria mais. Ela não sabia por que se sentia assim, mas achava Yoichi muito gentil, ocupando uma posição tão alta na vila e ainda dedicando tempo para ajudá-la a aprimorar suas habilidades. Yoichi-sama, por que você está me ajudando a melhorar minha força?" Rin perguntou hesitante. Perguntar antes pareceria duvidar de seus motivos, mas perguntar agora era apenas por curiosidade. "Você quer saber?" Yoichi perguntou, vendo Rin assentir, e disse casualmente: "Você tem uma perseverança incrível e, com certeza, se tornará um ninja excepcional no futuro. Além disso, você é muito bonitinho." "F.O. fofo." Rin corou ao ouvir o último comentário. Se outra pessoa tivesse dito isso, ela não responderia, mesmo que não estivesse com raiva. Mas, por algum motivo, ouvir isso de Yoichi a deixou feliz. Ela se sentiu reconhecida por ele. "Treine bem e tente alcançar Mina." Depois de dizer isso, Yoichi usou a técnica de cintilação corporal para sair da floresta. Deixada sozinha, Rin pensou consigo mesma: "Vou me tornar a ninja médica mais forte da vila." Depois de deixar Rin, Yoichi usou a técnica do deus voador do trovão para aparecer ao lado de Yujito, que estava tirando os sapatos para entrar em casa, trazendo Yoichi junto. "Por que você está indo embora tão rápido? Ainda tenho uma coisa para te contar." "Ok." Yujito, parecendo um gatinho magoado, bufou friamente. Se fosse tocada agora, provavelmente morderia na hora. Yoichi disse: "Você trabalhou duro a manhã toda. Agora que voltou, me faça uma massagem. Você ainda me deve de antes." "Você?" Yujito ficou furioso, mas não conseguia encontrar palavras. Ela havia passado a manhã inteira ensinando um forasteiro, e agora ele queria que ela fizesse uma massagem? Era demais. "Não quer? Não consegue cumprir suas promessas? Ainda quer pagar o aluguel?"
As 3 perguntas consecutivas de Yoichi fizeram Yujito cerrar os punhos, mas pensando em sua situação, ela relutantemente entrou na casa. Depois de um tempo, quando Yoichi pensou que Yujito não sairia, ela apareceu. Yujito lavou bem os pés, usando sabão várias vezes, e depois calçou meias brancas até o joelho antes de sair. Ela não queria sair com os pés suados e ser desprezada por aquele grande pervertido, então ela usou sabão 3 vezes, certificando-se de que estava perfumada antes de sair. Na sala de estar, ela viu Yoichi já deitado, sentindo-se irritado, mas ainda sentado no encosto do sofá e habilmente usando seus pés macios para massagear. Depois de um tempo, as pernas de Yujito ficaram dormentes de cansaço. As costas de Yoichi estavam muito firmes, exigindo muito esforço dela a cada passo. A vila agora é liderada pelo 4º Hokage. Amanhã vou perguntar sobre aceitar missões. Eu tinha uma rixa com o 3º Hokage, Hiruzen, então perguntar a ele foi inútil. Yoichi falou de repente. Yujito ficou surpreso, percebendo que ele estava explicando a questão da missão. Antes que ela pudesse falar, Yoichi continuou. Você tem apenas um atributo, fogo. Pode treinar o jutsu de fogo do clã Uchiha e também treinar com Matatabi. De qualquer forma, pode escolher qualquer jutsu do clã Uchiha. Se conseguir diminuir seu orgulho e pedir orientação, criar um clone das sombras para te ajudar não será um fardo para mim. Eu não ligo. Yujito se sentiu tocado, mas manteve um tom teimoso. No entanto, ela entendeu por que havia sido negligenciada. O mal-entendido foi esclarecido, e ela se sentiu grata e feliz por dentro, embora não demonstrasse. Ela apenas usou seus pés macios, calçados com meias brancas, para pressionar com mais força, continuando a massagem. Yoichi perguntou de repente. Você falou com Matatabi sobre pegar chakra emprestado, Yujito? Sim, mas Matatabi quer falar com você pessoalmente. Tudo bem, vamos conversar então. Ao ouvir isso, Yujito viu um par de Sharingan e no momento seguinte, ela se viu em seu espaço selado com Yoichi ao seu lado. À frente deles estava Matatabi, mas agora selada no selo da armadura de ferro. Embora Matatabi tivesse concordado em emprestar poder a Yujito, o selo nela permaneceu. Matatabi, o que você quer discutir? Matatabi ficou em silêncio por um momento antes de falar. Espero que você consiga remover o selo do Yujito. Este selo da armadura de ferro me deixa desconfortável. Yoichi franziu a testa. Remover o selo? Você concordou em ajudar Yujito, e ela não estava usando o selo para oprimi-lo. Por que removê-lo? Eu prometi ajudar, mas isso é uma algema, me impedindo de me conectar completamente com Yujito. Matatabi disse. Agora, Yujito não tem a chave para o selo da armadura de ferro. Ela nunca controlará totalmente meu poder. Sério, você não está tentando me enganar para remover o selo e assumir o corpo de Yujito? Ao ouvir a pergunta preocupada de Yoichi, Yujito sentiu-se satisfeita por dentro, mas não demonstrou. Em vez disso, falou por Matatabi. Eu confio em Matatabi. Ela não me fará mal, mas não podemos treinar juntas com este selo. Matatabi também disse. Ajude-nos a remover o selo e eu lhe emprestarei chakra. Só não peça muito. Tudo bem, concordo. Vendo que Yujito e Matatabi queriam que o selo fosse removido, Yoichi concordou, mas avisou. Mas não se transforme completamente na besta com cauda da vila. Ou não poderei protegê-lo. Eu sei, não sou idiota. Yujito revirou os olhos para Yoichi, e ambos saíram do espaço selado. Yoichi precisava do chakra da besta com cauda para continuar evoluindo Godzilla, e como Yujito havia se juntado completamente a Konoha e não retornaria à Vila das Nuvens, e Matatabi conhecia seu poder, a probabilidade de rebelião era baixa. Remover o selo da armadura de ferro não seria um problema. Capítulo 182. Chega, você já aguentou tanta coisa. Você vai deixar Matatabi bravo. Finalmente, Yujito não aguentou mais e empurrou a mão de Yoichi para longe de sua barriga. Quando a conexão foi rompida, a extração de chakra parou. Nesse momento, um chakra em forma de chama azul emergiu de Yujito, formando a cabeça de gato de Matatabi. Matatabi disse a Yoichi, acordo é acordo, mas tomar tanto chakra de uma vez é demais. Não se preocupe, Matatabi. Pelo que eu sei, seu chakra pode se recuperar. Preciso dele urgentemente, mas te compensarei mais tarde. Yoichi olhou para o rosto de gato um pouco mais magro de Matatabi e sorriu. Além disso, você está livre dentro do corpo de Yujito, ao contrário do Nove Caudas. Ele nem consegue virar a cabeça. Vocês humanos, apenas cobiçam o poder da nossa besta com cauda. Depois de dizer isso, Matatabi recuou. Yoichi havia acabado de extrair quase metade do chakra. Felizmente, com o selo completamente removido, ele pôde se recuperar rapidamente. Caso contrário, no estado selado anterior, levaria pelo menos um mês para se recuperar. Depois que Matatabi recuou, Yujito perguntou curiosamente, por que você precisa de tanto chakra? Eu também sou um Jinchuriki, e a coisa dentro de mim precisa se alimentar. Yoichi explicou, selando o chakra de Matatabi dentro de seu corpo. Metade foi dada diretamente a Godzilla, e a outra metade foi armazenada para batalhas futuras. Sem um suprimento constante de energia, o crescimento de Godzilla foi lento. Ele dependia inteiramente de Yoichi para fornecer energia. Como Yoichi não conseguia suprir chakra diariamente, ele teve que recorrer às bestas com cauda. Você vai orientar meu treinamento hoje? Yujito perguntou, inclinando a cabeça e mexendo nervosamente os dedos atrás das costas. Eu posso, mas deixe meu clone das sombras fazer isso. Hoje os enviados de Kusagakure e Takigakure estão chegando à vila. Preciso encontrá-los. Yoichi disse, criando um clone de sombra.
Yujito sentiu-se um pouco decepcionada ao ouvir isso, mas compreendeu a importância dos assuntos da aldeia. O clone das sombras ainda era o clone de Yoichi, o que a fez se sentir um pouco melhor. Ela seguiu o clone para dentro da floresta. Ela se tornou uma Jinchuriki logo após se formar e passava a maior parte do tempo se comunicando com Matatabi. Não havia aprendido muitas técnicas ninja de verdade e conhecia apenas alguns jutsus. Por isso, ela estava ansiosa para começar a treinar. No entanto, além de Yoichi, ela não conhecia ninguém em Konoha. Ver Yoichi ensinando uma forasteira com tanta dedicação da última vez e usando-a como exemplo a deixou furiosa e a fez voltar para casa. Depois de obter o chakra de Matatabi de Yujito, Yoichi foi até o prédio do Okage. Recentemente, as avaliações Jonin do clã Uchiha foram agendadas para 5 membros, com mais pessoas aguardando na fila. Desta vez, eles estavam realmente na fila, pois muitos outros ninjas também haviam se inscrito para a avaliação Jonin. Os Uchiha foram os primeiros a serem agendados. Shizui e outros 2 membros do clã também se juntaram a Anbu. A Anbu de Sakumo estava totalmente formada em 4 dias. Agora Konoha tinha 5 esquadrões Anbu, 2 sob o comando de Hiruzen e 3 sob o comando de Sakumo. Mikoto também se reunia com vários nobres notáveis do País do Fogo. Após a visita de Sakumo ao daimyo, muitas missões foram novamente designadas a Konoha, revitalizando a equipe missionária. Hiruzen, ao ouvir a notícia, ficou ainda mais frustrado. Ele e Koharu esperavam usar a oportunidade para mostrar a Sakumo a dificuldade de ser Okage, que os ninjas de Konoha dependiam de inúmeras missões. Mas foi resolvido facilmente, ao contrário das expectativas de Sarutobi. Desde que se tornou Okage, Sakumo administrava os assuntos da vila sem problemas, fazendo com que Koharu e Omura se sentissem redundantes. Depois de se tornarem Okage, eles tiraram uma folga, alegando problemas de saúde, mas descobriram que a vila funcionava bem sob o comando de Sakumo. Eles não conseguiam mais descansar confortavelmente. No dia em que Kozagakuri e Takigakuri vieram assinar o acordo de paz, Koharu e Omura não conseguiram ficar parados e foram até o prédio do Okage. Quando chegaram, encontraram muitas pessoas já no escritório do Okage. Shikaku e seu pai, Yoichi, chegaram na hora, mas não em último lugar, como Koharu e Omura. Minato e Hiruzen também estavam presentes, juntamente com os chefes da missão e das equipes de interrogatório. Minato, embora fosse apenas um jonin, não tinha deveres específicos na vila, então normalmente não podia comparecer a tais reuniões. Mas, seguindo o Okage anterior, ele foi autorizado a participar. A presença de Yoichi se devia ao seu papel como capitão da força policial e ao formidável presa do trovão de Konoha. Koharu e Omura sentaram-se no escritório do Okage. Logo, os enviados de Kusagakuri e Takigakuri foram trazidos pela Anbu. Os 2 enviados com reivindicações semelhantes foram reunidos. Após breves apresentações, foram direto ao ponto. Quarto Okage, nossa vila foi enganada e coagida por Iwagakuri a atacar Konoha. Felizmente descobrimos a verdade a tempo e recusamos as exigências de Iwagakuri. Esperamos assinar um acordo de paz com Konoha. Quarto Okage, Takigakuri está em situação semelhante, enganado e coagido por Iwagakuri. Buscamos a paz. Ambos os enviados alegaram que foram enganados e que a culpa foi de Iwagakuri, esperando uma coexistência pacífica com Konoha. Sakumo assentiu e disse: Konoha também busca a paz e acolhe amigos que compartilham esse objetivo. Os líderes da sua aldeia têm algum ponto adicional para o acordo de paz? Os enviados trocaram um olhar sutil, sentindo-se esperançosos, e transmitiram as intenções de seus líderes. A proposta deles era parar de perseguir assuntos relacionados à guerra, assinar uma aliança mútua de não agressão, proibir Konoha de assumir suas missões e abrir as fronteiras para permitir que seus ninjas entrassem na Terra do Fogo. Chega! Yoichi não aguentava mais aquelas bobagens. Quarto Okage, essa é a solução pacífica que o Jiraiya Senpai mencionou. Só serve para encorajar esses idiotas e nos fazer perder tempo. Eles não perceberam que são os derrotados. Deixe-me dar uma lição neles. Ele então usou seu Sharingan neles, continuando: essas pessoas não vão acordar sem levar uma surra. Para essas 2 vilas, uma missão de nível B é suficiente. Outros presentes na sala achavam que as propostas dos enviados eram excessivamente ambiciosas. Shikaku e Hiruzen acreditavam em negociações em vez da força. Shikaku hesitou e disse: Yoichi, podemos assinar o acordo de paz se eles removerem alguns termos. Por que dar-lhes benefícios depois da vitória? Shikaku, quem vai responder pelos ninjas de Konoha derrotados? As palavras de Yoichi silenciaram Shikaku. Ele percebeu que continuar discutindo poderia prejudicar a reputação de seu clã, especialmente porque a pedra memorial havia sido erguida recentemente, em homenagem aos ninjas caídos. Os enviados indignados pensaram que Konoha não os machucaria e disseram: Senhor, viemos em busca de paz. Genjutsu do Sharingan. A visão dos enviados escureceu, restando apenas os 3 tomoe giratórios do Sharingan, matando-os inúmeras vezes em um instante. Quando recuperaram a consciência, estavam de volta ao escritório do Okage, encharcados de suor frio, membros fracos e chakra incontrolável, ajoelhados no chão. Eles foram pegos em um genjutsu. Testemunhando isso, os outros na sala perceberam a velocidade e a eficácia do genjutsu de Yoichi. Os enviados se ajoelharam, aterrorizados e sem palavras. Parece que a negociação de hoje não vai prosseguir. Vamos aguardar novos enviados de Kusagakuri e Takigakuri. Sakumo não conseguia concordar com as exigências deles. Sua atitude leniente era para amigos, não para inimigos recentes. As palavras de Yoichi o lembraram que conceder quaisquer benefícios a essas vilas desonraria os ninjas caídos de Konoha e desagradaria aos daimyos, causando mais perdas para Konoha. Yoichi, uma missão de nível B é desnecessária. Trate-a como uma missão de nível S, mas sem pressa.
Concentre-se primeiro nos assuntos da vila. Yoichi sorriu e disse, sem problemas. Eu vou embora amanhã. Entre as vilas menores, apenas a Megakuri representava um pequeno desafio para Yoichi. As outras não representavam nenhuma ameaça. Sakuma assentiu e acrescentou, Yoichi, não exagere. Não se preocupe, quarto Hokage, não farei mal a civis. Os ocupantes da sala entenderam que Sakuma havia aprovado a sugestão de Yoichi. Hiruzen, ansioso, disse, Sakumo, reconsidere. A guerra acabou de terminar, e qualquer ação pode desencadear outra. Terceiro Hokage, eu pensei bem. Iwagakuri e Komogakuri não podem começar outra guerra tão cedo. Kerigakuri é inquieto e imprevisível. A guerra é inevitável com ou sem este incidente. As palavras de Sakumo demonstravam sua compreensão do delicado equilíbrio. Conceder quaisquer concessões seria desrespeitar os caídos e desagradar ao daimyo, causando danos ainda maiores. Hiruzen não conseguiu contestar o raciocínio de Sakumo, apesar de sua relutância em deixar Yoichi lidar com isso. Antes que Hiruzen pudesse falar novamente, Sakumo chamou a Anbu para escoltar os enviados para fora. Se tivessem se aproximado humildemente, Sakumo poderia ter negociado, mas eles buscavam igualdade, superestimando seu status em comparação a 5 grandes vilas ninja. Vamos discutir outros assuntos. A Anbu recebeu informações de que Kerigakuri interrompeu a guerra com Sunagakuri e está de olho em nós. Sakumo seguiu em frente, observando os movimentos de Kerigakuri. Apesar da interação limitada, Kerigakuri parecia se concentrar em Konoha no pós-guerra, ao contrário de seus grandes conflitos anteriores com Sunagakuri e Iwagakuri. Minato, você consegue lidar com Kerigakuri? Vou designar 10 equipes e 2 esquadrões da Anbu. Reporte imediatamente se houver uma invasão em larga escala. Sakumo disse, confiando a tarefa a Minato. Entendido, quarto Hokage. Minato aceitou prontamente. Agora, em relação aos assuntos da aldeia. Sakumo descreveu as próximas tarefas e responsabilidades da aldeia. Depois de terminar, ele perguntou, alguém tem alguma coisa a acrescentar? Tem uma pergunta, quarto Hokage. Yoichi perguntou, por que a raiz existe? Ela precisa ser separada da Anbu? Com os recursos limitados da vila, sugiro cortar departamentos custosos para economizar despesas. Hiruzen, Koharu e Omura cerraram os punhos debaixo da mesa. Eles não esperavam que Yoichi atacasse Danzou tão cedo, especialmente na ausência dele. A raiz. Acabei de formar a Anbu, então não sou muito versado nesse assunto. Sakumo se virou para Hiruzen. Terceiro Hokage, você poderia explicar para Yoichi? Capítulo 183. As tarefas executadas pela raiz podem ser semelhantes às da Anbu, mas algumas missões exigem lidar com o lado sombrio da vila, daí a necessidade da raiz. O rosto de Hiruzen escureceu levemente quando ele explicou. A raiz também fornece treinamento para potenciais membros da Anbu, servindo como uma incubadora de talentos. Yoichi não conseguiu conter o riso e disse, não estou rindo de você, terceiro Hokage, mas a ideia de que a Anbu não consegue lidar com algumas missões obscuras é ridícula. Neste momento, os fundos de Konoha, mesmo que alocados, devem priorizar a construção de vilas e as pensões. Todos os departamentos tiveram seus orçamentos cortados, com a força policial sofrendo uma redução de 70%. O clã Uchiha pode subsidiar a polícia para que nossos ninjas não se preocupem em sustentar suas famílias, mas e os outros departamentos? Muitos ninjas tiveram seus salários reduzidos e não conseguem nem sustentar suas famílias. O que eles deveriam fazer? O principal problema é que o quarto Hokage não tinha conhecimento deste departamento. Ele só precisa fornecer alguns talentos a Anbu periodicamente para receber um orçamento considerável. Quarto Hokage, o clã Uchiha solicita o estabelecimento de uma nova raiz, garantindo o fornecimento do dobro de talentos da antiga raiz. As palavras de Yoichi fizeram o rosto de Hiruzen ficar extremamente sério. Ele sabia que a raiz provavelmente seria dissolvida naquele dia, mas ser pressionado por Yoichi daquela forma o deixou furioso. A tarefa mais importante da raiz era conter o crescimento do clã Uchiha. Hiruzen poderia dizer isso? Claro que não. Ele planejara contar a Sakumo sobre as preocupações do segundo Hokage em relação aos Uchiha, mas parecia impossível agora. A relação de Sakumo com o clã Uchiha parecia próxima demais. Sakumo não respondeu imediatamente. Após um momento de reflexão silenciosa, chamou um Anbu e disse, vai e convide o ancião Danzou. Diga a ele que o terceiro Hokage e eu precisamos discutir algo com ele. Sim, quarto Hokage. A Anbu foi embora e a sala ficou em silêncio. Sakumo então disse, eu negligenciei essa questão. Ninjas que dependem de salários fixos para sustentar suas famílias certamente estão com dificuldades agora. Alguém tem uma boa solução? Ninjas com cargos fixos, ao contrário das equipes de missão, recebem um salário regular. Mas agora, os salários de todos os departamentos foram drasticamente reduzidos, com o salário da força policial reduzido para menos de 1/3 do seu valor original. A equipe de interrogatório e a equipe de missão tiveram uma redução de 50%, com a menor redução sendo de 40%. A solução era simples, encontrar mais dinheiro. Mas de onde? As principais fontes de renda de Konoha eram os fundos do daimyo e as comissões de missão. Sakumo e os Uchiha já os haviam garantido. Quanto a outras fontes, Shikaku não tinha ideias imediatas. Ele tinha algumas ideias, mas não podia propô-las devido às suas responsabilidades com seu clã. Após um período de silêncio, Yoichi disse, o clã Uchiha pode conceder empréstimos. Desde que o escritório do Hokage emita um certificado, os ninjas podem receber fundos do clã Uchiha. Isso é para ajudar os necessitados. Eles podem devolver o dinheiro depois de 5 anos, quando não estiverem mais em dificuldades. Nesse caso, em nome dos ninjas que precisam de ajuda, obrigado, clã Uchiha.
Sakumo sorriu. Isso resolverá as dificuldades imediatas de algumas famílias. Depois desses poucos anos, Konoha deve se recuperar. Os outros permaneceram em silêncio, ouvindo Yoichi e Sakumo lidarem com a situação. Os clãs Sarutobi, Nara e Yamanaka tinham seus próprios negócios, mas estes serviam principalmente para garantir o sustento de seus membros. Agora, com Konoha incapaz de pagar os salários dos ninjas em serviço, como poderiam ajudar a vila? Tinham que depender de seus clãs. Mesmo que tivessem alguma economia, não ousariam assumir tamanha responsabilidade. Somente os ricos Uchiha podiam se dar ao luxo de emprestar dinheiro sem juros por 5 anos. Logo, Danzou foi trazido. Não importava sua condição. Ele tinha que atender ao chamado de 2 Hokage se estivesse em Konoha. Ancião Danzou, a discussão de hoje é sobre o orçamento da raiz. Tenho muitas perguntas que espero que o senhor possa esclarecer. Sakumo sorriu. Que tarefas a raiz realiza? Quantos talentos ela fornece a Anbu anualmente? E quais são as missões obscuras que a raiz realiza? Danzou percebeu que o 4º Hokage planejava desmantelar a raiz. Após um momento de silêncio, ele disse: as tarefas da raiz foram reportadas a Hiruzen. Se quiser saber, pergunte a ele. Quanto às missões obscuras, a raiz lida com qualquer coisa que possa ameaçar a vila. Sakumo balançou a cabeça. Ancião Danzou, sua explicação não justifica continuar financiando a raiz. Espero que todas as missões secretas da vila passem pelo escritório do Hokage, todas elas. Como Hokage, Sakumo não tolerava a repetição de incidentes em que companheiros da aldeia eram traídos. Danzou permaneceu em silêncio, e a sala ficou em silêncio por vários minutos. Nesse caso, designarei um esquadrão da Anbu para assumir os ninjas e as tarefas da raiz. A raiz será incorporada à Anbu. Se houver pessoal demais, otimizarei a força e alguns se tornarão líderes de esquadrão. Vendo o silêncio de Danzou, Sakumo decidiu dissolver a raiz. Gastar uma grande quantia de dinheiro anualmente com uma força incontrolável era inaceitável. As ações anteriores de Danzou também tornaram isso necessário. Hiruzen interrompeu. Sakumo, reconsidere. A vila ainda precisa da raiz. Ela fez muito por Konoha. Sakumo balançou a cabeça. 3º Hokage, podemos considerar restabelecer a raiz no futuro. Por enquanto, com o orçamento apertado da vila, a Anbu será suficiente. Sakumo então instruiu o capitão da Anbu a cuidar da transição e coletar as tarefas e dados da raiz de Hiruzen. Danzou então disse: já que a raiz foi dissolvida, deixarei o cargo de conselheiro do Hokage. Por favor, escolha outra pessoa. É mesmo? Muito bem. Sakumo assentiu e olhou para Yoichi. Yoichi, você seria meu conselheiro? Discutiremos a capitania da força policial mais tarde. Entendo, 4º Hokage. Yoichi tentou esconder o sorriso. Não esperava um processo tão tranquilo. Agora, ele precisava ver se Danzou deixaria a vila. Matá-lo imediatamente seria um problema para Sakumo, que não queria ver os ninjas da vila feridos. Era melhor que Danzou morresse nas mãos de outra pessoa. Os outros ainda estavam em choque quando Yoichi se tornou o novo conselheiro. Sakumo. Hiruzen queria se opor, mas sentiu que suas palavras seriam inúteis. Danzou renunciou, Sakumo concordou e Yoichi se tornou o novo conselheiro. Ao lado de Hiruzen surpreso, Danzou quase cravou as unhas na palma da mão de tanta raiva. Ele tinha acabado de renunciar ao cargo de conselheiro, mas Yoichi assumiu o cargo. O Uchiha é digno. O rosto de Danzou estava gelado, até mesmo ressentido com Hiruzen por permitir que Sakumo se tornasse Hokage. Depois de discutir mais algumas questões, a reunião foi encerrada. Yoichi foi convidado a ficar enquanto os outros iam embora. Shikaku permaneceu em silêncio. Ele ainda não era o chefe do esquadrão Jonin, tendo sido recomendado pelo pai. O 4º Hokage ainda precisava analisar sua candidatura. Em contraste, a nomeação de Inoichi como chefe da equipe de interrogatório ocorreu sem problemas, dada a experiência do clã Yamanaka nessa área. Shikaku, Shikano e Inoichi, venham à minha casa, convidou Hiruzen, e então chamou Danzou e os outros. Ele achava que Sakumo não precisava de seus conselhos e não estava interessado em sua experiência como 3º Hokage. Após uma discussão privada com Sakumo sobre o papel de conselheiro e missões envolvendo Kusagakuri e Takigakuri, Yoichi deixou o prédio do Hokage. Sakumo temia que Yoichi pudesse destruir as duas vilas, manchando a reputação de Konoha e assustando os comerciantes. Por ora, Yoichi não precisava renunciar ao seu papel na polícia. A força operava dentro dos regulamentos e tinha uma reputação crescente de serviço justo e prestativo, revertendo sua antiga imagem negativa. Ao retornar para casa, Yoichi planejou passar a noite com Mina e Mikoto. Ele ficaria fora por pelo menos meio mês na missão envolvendo as duas vilas menores, cada uma com milhares de ninjas. No caminho, Yoichi parou de repente, recebendo memórias de seu clone das sombras. O treinamento matinal havia terminado, deixando Yujito exausto, mas capaz de andar. Yujito, com seu único atributo de fogo, aprendeu a transformação da natureza do chakra de fogo com Yoichi. Isso não só lhe permitiu usar jutsus de fogo, como também aprimorou seu poder por meio de uma compreensão mais profunda. Depois de dominar o básico, ela pôde aprender o modo sábio, que não entrava em conflito com seu modo de besta com cauda e oferecia vantagens únicas, como percepção aprimorada. Matatabi também poderia ajudá-la a reunir energia natural devido ao vínculo deles. Em casa, apenas Yujito e Yoichi estavam livres. Mina estava em cirurgia com Rin, e Mikoto cuidava de assuntos comerciais. Os negócios dos Uchiha, incluindo produtos farmacêuticos e jogos ninja, geravam uma renda significativa. Ao ver Yoichi entrar, Yujito, recém-banhada, saiu de seu quarto. Depois de uma manhã de treinamento e um banho quente, sua pele clara brilhava com uma aparência fresca e delicada. Yoichi deitou-se no sofá, fingindo estar exausto. Estive em reuniões a manhã toda. Estou exausto. Por favor, Yujito. Yujito corou e bateu o pé, pervertido. Ela voltou furiosa para seu quarto, mas logo retornou, dessa vez usando meias brancas e lisas até o joelho sobre suas pernas finas.
Corando, ela se aproximou do sofá, imaginando que estava pisoteando o inimigo, e começou a massagear as costas de Yoichi com seus pés delicados. Aquele pervertido passou a manhã inteira me guiando no treinamento. Vou fazer isso como retribuição. Ela pensou, bufando friamente por dentro, então massageou habilmente as costas duras de Yoichi com seus pés macios. Você mencionou se juntar a um esquadrão do quarto Hokage. Ele concordou. Se um esquadrão adequado for encontrado, você será designado para ele. Yoichi disse de repente, mas seus fundamentos são fracos. Sem o poder de Matatabi, você teria dificuldades contra um Chunin. Treine por um mês primeiro e depois junte-se a um esquadrão. Ok. A voz dela era tão suave que Yoichi mal a ouviu. Mas no momento seguinte sentiu os pés macios dela massageando-o com mais dedicação e esforço. Capítulo 184. No início da manhã, Yoichi acordou, lembrando que ainda tinha que completar as missões envolvendo Kusagakuri e Takigakuri. Ele afastou cuidadosamente as longas pernas de Mikoto e pensou consigo mesmo. Esta cama é um pouco pequena. Preciso comprar uma maior logo. Depois de se vestir, ele desceu silenciosamente. Na noite anterior, só dormira 1 hora. Mina havia adormecido cedo, mas ele e Mikoto só foram para a cama quase ao amanhecer. Para não acordar Mina, Mikoto teve que tapar a boca com força. Enquanto Yoichi descia as escadas, ele viu Yujito bocejando e saindo de seu quarto. Treinem bem. Estou saindo da vila para uma missão. Informei o clã, e Mikoto supervisionará seu treinamento quando tiver tempo, disse Yoichi. Ele pegou um pouco de comida na geladeira, comeu rapidamente e então pegou sua lâmina Raijin antes de sair. No quintal, ele notou Gates descansando. A criatura vivia uma vida boa, ganhando uma cabra mágica a cada 2 dias e absorvendo energia natural. Passava o tempo comendo, dormindo e ocasionalmente brincando na Floresta da Morte. Ver Gates fez Yoichi pensar em encontrar uma invocação voadora para economizar tempo de viagem. Acumulei 7 chances de comprar novas habilidades. Já posso trocar por 2 habilidades de meio mês. Não preciso mais guardá-las. Vamos ver se consigo algo novo. Enquanto estava na estrada, Yoichi abriu a roda de habilidades e decidiu usar suas chances. Sorteio. Cosplay. Apareça aleatoriamente como 3 personagens. Escolha um para imitar por um mês. Depois, você pode comprar uma das habilidades do personagem. A força e a completude da habilidade dependem da qualidade da sua imitação. Mimetismo para habilidades? Interessante. Só um mês, mas é aleatório. Espero que sejam personagens poderosos, caso contrário será inútil. Yoichi apertou o botão de personagem aleatório, e 3 espaços de personagem começaram a girar. Finalmente pararam em Bug, o palhaço, Tony Stark e Yelchin. Yoichi suspirou com sentimentos contraditórios. Ficou aliviado por todos serem personagens competentes, mas decepcionado por não serem exatamente o que ele esperava. Abaixo de cada personagem estavam os tipos de habilidades que ele poderia adquirir. Bug oferecia 1, Tony Stark 4 e Yelchin 2. A Barabara no Mid-Bug lhe permitia dividir o corpo e controlar as partes em um raio de 200 metros. Apesar da força, Yoichi hesitou em interpretar um palhaço por um mês. Tony Stark, um inventor genial, possuía habilidades que incluíam invenção, gestão, luta e flerte. Suas habilidades de invenção eram intrigantes, mas adquiri-las não era garantido. As habilidades de Yelchin eram mais diretas, alquimia e combate. Como um Douzun no auge, as habilidades de combate de Yelchin por si só já eram valiosas, sem mencionar sua proeza em alquimia. Durante a viagem, Yoichi refletiu. Ele eliminou Bug, optando pela Barabara no Mi. Embora forte, não era necessária para seu conjunto de poderes. As habilidades inventivas de Stark poderiam fazer avançar a tecnologia ninja, mas com múltiplas habilidades, não havia garantia de adquirir o talento inventivo. Yelchin parecia a melhor escolha. Sua alquimia seria imensamente benéfica, e suas habilidades de combate seriam um ótimo recurso. O mundo ninja possuía ervas que poderiam ser transformadas em pílulas úteis por um mestre alquimista. Mas como imitar Yelchin com eficácia? Ensinar um aprendiz era a chave. Yelchin havia ensinado Xiao Yan, educando-o cuidadosamente. Quem no mundo ninja poderia ser meu aprendiz? Alguém talentoso, mas com dificuldades. Aku e Kimimaru, no País da Água, devem ter a idade certa. Ambos são talentosos, mas perdidos no propósito. Yoichi decidiu resolver os problemas com Kusagakuri e Takigakuri primeiro e depois ir para a Terra da Água. Ele separou um clone de madeira e o fez carregar o marcador do deus voador do trovão até a fronteira da Terra do Fogo. Após completar suas missões atuais, ele poderia se teletransportar diretamente para lá. 4 dias após a partida de Yoichi, a vila recebeu notícias de Kusagakuri. 10 dias depois, chegaram notícias de Takigakuri. Os relatos da Anbu chocaram até o quarto Hokage, Sakumo. Yoichi adentrou Kusagakuri audaciosamente, matando muitos ninjas antes que o líder se rendesse. Embora nenhum civil tenha morrido, muitos ninjas de Kusagakuri se esconderam atrás deles com medo. Yoichi forçou o líder a assinar um tratado de derrota. Quando o líder hesitou, Yoichi o decapitou e encontrou o ninja de patente mais alta. Isso causou ainda mais baixas, já que Kusagakuri resistiu. No final, o quarto ninja mais graduado assinou o tratado após ver muitos companheiros morrerem. Yoichi partiu, avisando-os que da próxima vez não seria tão misericordioso. Ele enviou o tratado assinado com um Anbu para Konoha, enquanto seguiu para Takigakuri. A resistência de Takigakuri era maior, utilizando a água do herói para aumentar seu chakra. No entanto, contra a velocidade e o poder de Yoichi, eles não tiveram chance. 2 ou 3 horas de luta deixaram muitos mortos antes que Takigakuri se rendesse. Yoichi até extraiu o chakra de Biju do novo Jinchuriki de 7 caudas de Takigakuri e deixou um marcador do deus voador do trovão para uso futuro. Ele também levou um pouco de água do herói para Orochimaru estudar. Depois que Yoichi foi embora, Takigakuri lamentou como Kusagakuri, tendo apostado e perdido contra Konoha.
Os tratados trazidos de volta a Konoha agradaram Sakumo, apesar do choque inicial. Ofereceram benefícios significativos, e ele não estava preocupado com a desistência das aldeias. Se isso acontecesse, ele iria com Yoichi na próxima vez. Sakumo realizou uma reunião com os Jonins, compartilhando os detalhes das missões e tratados. Os Jonins ficaram chocados com o poder de Yoichi e satisfeitos com os tratados benéficos. Os tratados incluíam termos de rendição, compensações, missões e limitação numérica de ninjas. Os detalhes seriam finalizados quando os líderes da aldeia chegassem a Konoha. Na reunião, Hiruzen perguntou: "Quarto Hokage, Yoichi retornou?" "Ainda não. Ele descobriu algo interessante e se candidatou a uma missão. Eu aprovei para o benefício da vila. Ele deve retornar em cerca de meio mês", respondeu Sakumo. Hiruzen não insistiu. Após a reunião, Sakumo espalhou a notícia dos tratados por toda Konoha. Para os inimigos, Yoichi era um demônio temível, mas para Konoha, ele era um protetor. A reputação do clã Uchiha cresceu e seus negócios prosperaram, apoiados por aldeões gratos. Quando Uchiha Jin compartilhou a notícia com Mina e o Jito ouviu. Percebendo que Yoichi voltaria tarde, ela fez beicinho, jurando nunca mais massagear suas costas. Capítulo 185. Na Terra da Água, a Vila Oculta da Névoa aplicava uma política brutal conhecida como Névoa Sangrenta. Sua política de elite exigia que novos ninjas matassem uns aos outros, incorporando a verdadeira natureza de uma vila ninja onde as emoções eram desnecessárias e apenas as missões importavam. No entanto, essa política da Névoa Sangrenta estava longe de ser perfeita. Os renomados 7 espadachins ninja da Névoa eram meramente de um ninja elite, e isso incluía as propriedades especiais de suas espadas. Raramente algum dos 7 espadachins atingiu a força de nível Kage. Yoichi transformou sua aparência completamente na de Yao Shen usando a técnica de transformação. Kimimaro deve estar em Kerigakure, aprisionado pelo clã Kaguya. Aku, por outro lado, deve estar em uma pequena vila no País da Água ou vagando por aí. Embora duvidasse que Aku, de 3 anos, pudesse estar vagando sozinho, Yoichi decidiu enviar seus clones de madeira para vasculhar a Terra da Água. Com 50 clones de madeira, o corpo principal de Yoichi se infiltrou em Kerigakure. Sua transformação impecável e a hipnose do Sharingan em uma caravana local permitiram que ele se infiltrasse sem ser notado. A política isolacionista de Kerigakure não significava um fechamento completo. Um confinamento total teria causado uma escassez severa. Eles simplesmente desconfiavam de forasteiros e capturavam qualquer pessoa que não fosse do País da Água para interrogatório. Sob o manto da noite, Yoichi usou a técnica de liberação de terra, escondendo-se como uma toupeira para cavar um buraco no subsolo, hipnotizando o ninja da névoa para evitar patrulhas, e chegou ao território do clã Kaguya. Após hipnotizar um membro do clã Kaguya, Yoichi obteve a informação de que precisava invadir para pegar um aprendiz. Isso parece estranho, pensou, mas esperava se sair melhor com Aku, visando uma pontuação maior em mimetismo. Ao encontrar a cela de Kimimaro, Yoichi não perdeu tempo em resgatar o garoto. Kimimaro, com apenas 3 anos de idade, havia sido aprisionado devido à sua linhagem Shikutsumi Aku, do clã Kaguya. Com Kimimaro a reboque, Yoichi saiu rapidamente de Kerigakure. O clã Kaguya logo percebeu o desaparecimento do garoto e explodiu em fúria. Kimimaro era a esperança deles para derrubar o terceiro Mizukage, o mais forte usuário de Shikutsumi Aku que já tinham visto em anos. Naquela noite, o clã Kaguya iniciou uma busca frenética, chegando a suspeitar do envolvimento do terceiro Mizukage. Conflitos entre o clã Kaguya e Anbu quase eclodiram em Kerigakure. O caos no clã Kaguya facilitou a fuga de Yoichi. Uma vez em segurança, Yoichi acordou Kimimaro, um garotinho de cabelos brancos e 2 pontos vermelhos na testa, semelhante a uma delicada boneca de porcelana. Apesar da idade, Kimimaro permaneceu calmo, sem chorar nem entrar em pânico em ambientes desconhecidos. "Quem é você?" Kimimaro perguntou. "Eu sou seu professor predestinado. De agora em diante você me seguirá", respondeu Yoichi. "Professor? Sim, pode me considerar da família. Aprenda comigo", disse Yoichi, com dificuldade para imitar perfeitamente os maneirismos de Yao Shen. Isso serviria como um treino. Ele se esforçaria para se sair melhor com Aku. Kimimaro, condicionado a seguir ordens, concordou sem pensar muito. Yoichi afagou sua cabeça, sentindo uma pontada de compaixão pelo garoto, que conhecera apenas uma vida de ordens e isolamento. "Vamos encontrar outra pessoa e depois ir para nossa casa", disse Yoichi, levando Kimimaro para encontrar Aku. Meio mês depois, Yoichi, junto com Aku e Kimimaro, usaram a técnica do Deus Voador do Trovão para retornar à Terra do Fogo. Embora tenham desembarcado perto da fronteira do País do Chá, puderam viajar em segurança de volta para Konoha. Esta área, longe das zonas de guerra, viu pouca ação dos ninjas de Kirigakure. Yoichi abriu o painel de superpoderes e viu a habilidade Cosplay. Seu coração disparou. Alvo de mimetismo, Yao Shen. Grau de mimetismo, 76%. O habilidade de compra? 76%? É mais do que o esperado, pensou Yoichi aliviado. Ele passará todos os momentos de vigília relembrando os padrões de fala de Yao Shen, praticando Aku, a ponto de até Kimimaro achar estranho. Seus esforços valeram a pena, resultando em uma alta pontuação em mimetismo. "Chega de Yao Shen. Me chame de Yoichi-sensei de agora em diante. Quando chegarmos a Konoha, vocês dois irão para a escola", disse ele, preparando-se para sacar uma habilidade. O cursor se moveu entre alquimia e combate, aumentando a expectativa de Yoichi. Finalmente parou em alquimia. Sim. De repente, uma enxurrada de memórias inundou sua mente. Aprender sobre ervas, alquimia, controle do fogo e preparação de poções. O conhecimento dominou, deixando-o atordoado por um tempo.
Aku e Kimimaru observavam com curiosidade, mas eram reservados demais para fazer perguntas. Assim que Yoichi se recuperou, ele analisou as novas memórias. A maioria das ervas do mundo de Yaoshen não existia ali, mas os princípios e técnicas eram inestimáveis. Agora possuindo as habilidades de um alquimista de alto nível de 7º nível, Yoichi podia analisar ervas e desenvolver novas pílulas adaptadas ao mundo ninja. Ele até herdou habilidades de controle de fogo, o que era apropriado considerando sua natureza única de chakra e a presença de Godzilla dentro dele. Testando suas novas habilidades, Yoichi examinou uma pílula de soldado, identificando seus ingredientes. Chifre de veado, sangue de veado, ginseng. A fórmula desta pílula pode ser melhorada. Substitua 2 ervas e refine-a em uma fornalha para dobrar sua eficácia e reduzir os efeitos colaterais. Essa percepção por si só comprovou o valor de suas novas habilidades. Industrializar a produção de medicamentos no mundo ninja parecia viável, com técnicas refinadas que potencialmente transformariam pílulas comuns de soldados em medicamentos de nível secreto. Ao retornar a Konoha, os guardas do portão reconheceram Yoichi imediatamente. Yoichi-sama, bem-vindo de volta. Obrigado. Esses 2 são meus novos alunos. Eu cuido da papelada deles, respondeu Yoichi, sabendo que seu status tornava as formalidades redundantes. Entendido, Yoichi-sama. Yoichi guiou Aku e Kimimaru pela vila, planejando visitar o escritório do Hokage primeiro. Ele também considerou mudar seus sobrenomes para Uchiha, tornando-os oficialmente parte de seu clã. Vamos para o escritório do Hokage. Tenho algumas coisas para discutir antes de voltarmos para casa, disse Yoichi, guiando seus novos aprendizes. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 186. Sakumo Senpai. Estes são 2 estudantes promissores que encontrei enquanto estive fora, Aku e Kimimaru. Pretendo protegê-los, disse Yoichi, entrando no escritório do Hokage. Ele notou a montanha padrão de papelada na mesa do Hokage, mas Sakumo conseguiu lidar bem com tudo e estava quase terminando. Aku e Kimimaru, duvido que sejam apenas achados aleatórios, Yoichi-kun, respondeu Sakumo, com o olhar fixo nos pontos vermelhos na testa e nos cabelos brancos de Kimimaru. Ele se lembrava de ter encontrado o clã Kaguya durante uma missão e sabia que eles tinham laços com o clã Hyuga, embora agora pertencessem a aldeias diferentes. Encontrei-os no País das Águas. Aku e Kimimaru, espere-me lá fora, instruiu Yoichi aos rapazes antes de ficar sério. Nossas informações sugerem que o clã Kaguya planeja se rebelar contra o 3º Mizukage. Kimimaru era a arma secreta deles, potencialmente o usuário mais forte de Shikotsumi Aku da história deles. Mas agora você o trouxe aqui. O clã Kaguya deve estar furioso, Sakumo não conseguiu conter o riso. No entanto, sua expressão logo se tornou séria enquanto analisava a situação. O clã Kaguya é um clã de linhagem poderosa dentro de Kirigakuri. Por que eles iriam querer se rebelar de repente? E por que Kirigakuri demonstra agressividade contra nós enquanto ainda está em guerra com Sunagakuri? Yoichi sabia que o verdadeiro culpado era Madara, que manipulava os acontecimentos nos bastidores. Sem a interferência de Madara, ninguém usaria imprudentemente uma besta com cauda contra outra aldeia, arriscando a perda permanente do 3 Caudas. A rebelião do clã Kaguya era inevitável. A guerra alimentou o ódio contra os clãs de linhagem, e a política da névoa sangrenta do 3º Mizukage causou perdas significativas entre seus talentos. Quanto ao resto, digamos apenas que o 3º Mizukage não está pensando direito. Sakumo suspirou, governança nunca é fácil. Em seguida, bateu na pilha de papéis em sua mesa. Sua missão recente foi desgastante, mas preciso da sua ajuda com mais frequência agora, Yoichi. Ao ver a montanha de papelada, Yoichi não pôde deixar de fazer uma careta. Nunca vi Danzou lidar com tantos arquivos no escritório do Hokage. Sakumo riu. Considere isso uma familiaridade. Além disso, não há mais raiz para você gerenciar. A propósito, Sakumo Senpai, como está Kakashi? Ele está em uma missão na parte sul da Terra do Fogo. Sua equipe foi reunida e enviada imediatamente. Depois de discutir mais alguns assuntos da aldeia, eles abordaram a situação com Kusagakuri e Takigakuri. Seus enviados tinham acabado de partir, concordando com os termos da derrota, mas solicitando clemência nas reparações de guerra e alguns ajustes em suas forças ninjas permanentes. Sakumo permitiu que eles tivessem um limite de 1.500 ninjas cada, mas aumentou um pouco as reparações, garantindo que eles não se recuperariam por pelo menos 3 anos e entregou 70% de suas comissões de missão para Konoha. Saindo do escritório do Hokage, Yoichi cuidou das formalidades para Aku e Kimimaru, tornando-os oficialmente cidadãos de Konoha. No caminho para casa, ele pensou em construir uma casa para eles perto da sua, mas decidiu que deveriam ficar com ele até ficarem mais velhos. Enquanto caminhavam, muitos membros do clã Uchiha os cumprimentaram, curiosos sobre os 2 novos rostos. Yoichi explicou que eram seus alunos que iriam morar com ele. Os limites da linhagem de Aku e Kimimaru, Liberação de Gelo e Shikotsumi Aku, eram poderosos em Kirigakuri e precisavam de treinamento e supervisão adequados. Yoichi-sama, você voltou. Quem são eles? Mina o cumprimentou, abraçando-o com força. Ao notar as 2 crianças, ela deu um passo para trás e sorriu calorosamente. Mina, estes são meus alunos, Aku e Kimimaru. Eles vão morar conosco por enquanto, e depois construiremos uma casa para eles aqui perto. Olá, Aku e Kimimaru. Sou Mina, esposa de Yoichi. Os olhos de Mina brilharam de alegria enquanto ela dava as boas-vindas às crianças, que a cumprimentaram educadamente. Mina logo descobriu suas origens e sentiu uma profunda simpatia e conexão com eles. Yoichi-sama, vou levá-los para comprar roupas e itens essenciais. Tudo bem, eu estava planejando deixar Mikoto cuidar disso, respondeu Yoichi. Não precisa, eu consigo, insistiu Mina, flexionando os braços de brincadeira. Apesar de estar grávida de 8 meses, sua resiliência Uzumaki e a integração das células de Hashirama a mantinham forte e saudável.
Mikoto também integrou as células de Hashirama, restaurando grande parte de sua força. Apesar de não lutar por quase uma década, ela ainda possuía habilidades de nível Jounin e frequentemente treinava com Itachi, garantindo que permanecesse formidável. Com os próximos meses livres de missões, Yoichi planejava estabelecer uma base subterrânea perto de casa para seus novos empreendimentos de alquimia. Ele estava ansioso para testar suas novas habilidades. Ele pegou um livro grosso sobre ervas na biblioteca e começou a estudá-lo na sala de estar. O clã Nara tem um compêndio de herbologia mais abrangente, mas raramente o emprestam, a menos que seja uma situação de risco de vida como a de Shoji. Apesar disso, Yoichi confiava em suas habilidades de alquimia. Ele conseguia identificar e utilizar diversas ervas, incluindo aquelas com propriedades tóxicas, para criar elixires poderosos. A porta se abriu de repente e Yujito entrou, surpreso ao ver Yoichi. Você já voltou? Só fiquei fora por um mês. Amanhã, retomaremos o treinamento. Ficarei por aqui por um tempo, disse Yoichi, planejando usar seus clones de madeira para tarefas, deixando seu corpo principal livre para se concentrar na alquimia. Eu não relaxei. Tenho treinado diariamente, retrucou Yujito, embora estivesse secretamente satisfeita. Ótimo. Experimente esta nova pílula de soldado que eu fiz. É mais potente que as anteriores. Yoichi entregou a ela 2 pílulas pretas e brilhantes. Por que são tão escuras? Você as fez. Elas não estão envenenadas, estão? Apesar do ceticismo, Yujito engoliu a pílula e em instantes, sentiu seu chakra e sua resistência se reabastecerem rapidamente. Quase como se tivesse passado por um tratamento médico. Seus olhos se arregalaram de espanto. Uma fornalha de alquimia, isso deve bastar. Yoichi examinou a fornalha especial. Ao contrário do mundo de Yaoshen, onde o fogo era controlado diretamente, Yoichi dependia do controle preciso do chakra e da emissão de calor de Godzilla. Fundir chamas manualmente estava além de suas capacidades atuais. Vamos começar com algo simples, como melhorar as pílulas dos soldados, decidiu Yoichi, ajustando ligeiramente a fórmula para aumentar seus efeitos e reduzir os efeitos colaterais. Ele havia construído um laboratório subterrâneo com liberação de terra, auxiliado pela liberação de madeira para estabilidade e ventilação. O primeiro lote falhou como esperado. Mas na quarta tentativa, Yoichi produziu pílulas perfeitamente redondas e brilhantes que pareciam quase vitrificadas. Sucesso, pensou ele, testando um. Os efeitos foram imediatos, embora sua taxa de recuperação natural tornasse difícil avaliá-los. Ele decidiu testá-los em alguém que pudesse fornecer resultados mais claros. Capítulo 187. Você gostaria de treinar comigo? Itachi perguntou, olhando para os 2 garotos que sua mãe havia trazido. Um deles tinha uma expressão vazia, aparentemente sem emoção, enquanto o outro lhe sorria timidamente. Ambos eram mais jovens que ele. Sim, Itachi, estes são Aku e Kimimaro. Yoichi os trouxe de volta como alunos, e eles vão morar conosco de agora em diante. Ambos são mais novos que você, explicou Mikoto gentilmente. Eles moravam perto, e ensinar 3 crianças não era mais difícil do que ensinar uma para os membros do clã designados para o treinamento de Itachi. Você pode pensar neles como família, como seus irmãos mais novos. Irmãos. Itachi sentiu uma sensação estranha ao ouvir isso, mas acenou para a mãe. Eu entendo, mãe. Virando-se para Aku e Kimimaro, Itachi disse. Aku e Kimimaro, sigam-me. Vou mostrar o local enquanto esperamos pelo professor do clã. Kimimaro assentiu, lembrando-se do que Yoichi-sensei lhe ensinou sobre boas maneiras. Ele disse sem jeito, obrigado. Aku, bem educado por causa da criação de sua mãe, sorriu e disse, obrigado, Itachi-nizan. Depois que os 3 entraram, Yoichi apareceu atrás de Mikoto, passando os braços em volta da cintura dela e puxando-a para perto, sentindo sua maciez familiar. Mikoto corou e o empurrou gentilmente. Yoichi-kun, Itachi pode sair a qualquer momento. Você é minha esposa. O que há para ter medo? Provocou Yoichi. Então, sugeriu, Mikoto, por que Aku e Kimimaro não ficam com Itachi? Você poderia vir morar comigo. Itachi tem 4 anos agora, e há empregados para limpar e cozinhar. É bem perto, e isso os ajudaria a criar laços. Mikoto ficou tentada. Ela frequentemente invejava a barriga crescente de Mina. Mas apesar das visitas noturnas de Yoichi, ela ainda não havia engravidado. Agora que Mina não podia mais se envolver em tais atividades, se ela fosse morar com Yoichi, ele estaria com ela todas as noites. Vou falar com Itachi sobre isso, disse Mikoto, já tendo decidido em seu coração. Ela ainda estaria por perto durante o dia para treinar com Itachi, então ele deveria concordar. Yoichi sussurrou em seu ouvido. Mikoto, hoje à noite, quero ver você com esse Sheogsan. Não diga isso, Yoichi com Mikoto corou e apertou as pernas. Ela decidiu procurar aquele Sheogsan quando chegasse em casa. Todos os dias, um clone das sombras de Yoichi se apresentava ao escritório do Hokage para auxiliar Sakumo nos assuntos da vila, principalmente na delegação de tarefas. Missões de rank D e C não exigiam muita supervisão, mas missões de rank B a S eram emitidas pelo Hokage. Sakumo dividia metade de suas responsabilidades com Yoichi, dando-lhe uma ideia das funções de Hokage. Yoichi, no entanto, não tinha intenção de se acorrentar à mesa do Hokage se algum dia assumisse o cargo. Para o Shinobi, o poder se mantinha pela força, não pela burocracia. Além de auxiliar nos assuntos da vila e treinar Yujito, Yoichi se concentrou em seu laboratório subterrâneo de alquimia, desenvolvendo novos elixires para o mundo ninja. Ele registrou meticulosamente os passos para refinar as pílulas aprimoradas do soldado, anotando cada detalhe desde os ingredientes até o controle do fogo. Com os materiais necessários e o processo mapeado, o clã Uchiha conseguiu produzir essas pílulas em massa, gerando lucro significativo. Ele adquiriu milhares de ervas diferentes por meio de Mikoto e identificou suas propriedades.
Após vários testes, Yoichi desenvolveu com sucesso 3 novos elixires: pílulas de força, pílulas de recuperação e pílulas de cura óssea. As pílulas de força dobravam o poder físico, enquanto as pílulas de recuperação e cura óssea ofereciam curas notáveis, comparáveis a 10 minutos de ninjutsu médico. Esses elixires simples, porém eficazes, podiam ser produzidos em massa, proporcionando imenso valor. Yoichi convocou uma pequena reunião do clã para compartilhar suas descobertas, incluindo Mikoto pela primeira vez. Apesar da rivalidade de seu ex-marido com Yoichi, Mikoto havia conquistado influência dentro do clã, administrando seus negócios. Na reunião, Yoichi apresentou as pílulas aprimoradas do soldado e os novos elixires. Os líderes do clã ficaram surpresos com os resultados, percebendo que eles poderiam tornar o clã Uchiha ainda mais formidável. Yoichi atribuiu a tarefa de produzir em massa esses elixires ao Uchiha Junshu, fornecendo instruções detalhadas e amplo suporte, incluindo proteção de membros de elite do clã e 2 guardas reanimados, Roshi e Yan, que usavam técnicas de liberação de lava e fervura. Após a reunião, os entusiasmados membros do clã viram um futuro brilhante para o clã Uchiha, imaginando-o como o maior do mundo ninja. Obito, a situação é grave. Seus companheiros estão sendo perseguidos por shinobi de Kirigakuri. Zetsu branco emergiu das rochas, informando Obito. Obito, que vinha treinando no escuro há meses, levantou-se de um salto. Leve-me até eles. Quebrando a barreira com a ajuda de Zetsu branco, Obito saiu correndo, movido pelo desejo de ver Rin e Kakashi novamente. Você retornará, Obito declarou Madara, sabendo que o desespero que o aguardava o prenderia ao seu plano. A saúde de Madara estava debilitada, mesmo com o chakra da estátua de Gedo. Seu plano tão aguardado finalmente foi posto em prática. Em Konoha, dentro do laboratório subterrâneo de Yoichi, uma câmara separada continha uma kunai marcada com os selos do deus voador do trovão. Um cadáver apareceu de repente, ativando os selos e alertando Yoichi. Ele abandonou seu projeto atual e correu até lá, encontrando Rin gravemente ferida. Usando seu Mangekyou Sharingan, Yoichi ativou a habilidade do seu olho direito. Sanhonzamei. Capítulo 188. Onde quer que o olhar caísse, a vida se reunia. Uma vitalidade imensa ignorou a gravidade dos ferimentos de Rin, curando rapidamente suas feridas e regenerando seu coração despedaçado até que todas as feridas estivessem completamente curadas. Assim que a respiração de Rin se estabilizou, Yoichi retraiu seu Mangekyou Sharingan. O consumo de chakra foi imenso. Reparar um coração partido era complexo, e Rin estivera à beira da morte, quase entrando na vida após a morte. No entanto, Yoichi finalmente a salvou. Depois de um tempo, Rin abriu os olhos lentamente, vendo um teto desconhecido. É a vida após a morte? Parece que eu morri. Kakashi, Minato-sensei, Mina-sensei, Yoichi-sama. Você não está morta, interrompeu uma voz próxima, trazendo Rin de volta à realidade. Ela se sentou rapidamente, percebendo que estava em uma câmara grande e mal iluminada, com apenas algumas lâmpadas iluminando. Virando-se na direção da voz, ela viu Yoichi e engasgou, incrédula. Yoichi-sama? Sou eu, Rin, disse Yoichi, aproximando-se com um copo d'água e uma pílula de soldado. Você foi revivido. A besta com cauda dentro de você também desapareceu devido ao seu estado de quase morte, deixando-o muito fraco. Então, como esta pílula de soldado? Momentos antes, Rin estava à beira da morte. O Três Caudas já havia iniciado seu processo de ressurreição, provavelmente porque partes do corpo de Rin estavam praticamente mortas, causando o colapso do espaço de selamento dentro dela, permitindo que o Três Caudas renascesse. Embora fosse uma pena, Yoichi não se importou muito. Saber a localização do Três Caudas significava que ele poderia ser facilmente capturado mais tarde. A ideia do estado de quase morte de Rin perturbou Yoichi. O chakra que lhe restava antes era quase insuficiente. Reviver alguém à beira da morte consumia várias vezes o chakra necessário para a mera cura. Rin, ainda um tanto atordoada, aceitou a água e a pílula do soldado. Após consumi-las, sentiu sua força e chakra retornando gradualmente. Recuperando os sentidos, perguntou: Yoichi-sama, por que estou aqui? Eu estava com Kakashi, sendo perseguida por shinobi de Kirigakuri. Eu deveria ter. Tocando o peito, Rin sentiu as roupas rasgadas e as manchas de sangue onde havia sido esfaqueada, mas percebeu que sua pele estava lisa e sem ferimentos. Como? Como isso é possível? Eu te salvei. Você realmente deveria morrer, mas eu deixei uma técnica do Mangekyou Sharingan em você da última vez, que salvou sua vida e te trouxe de volta, explicou Yoichi, simultaneamente colocando a mão no pescoço de Rin, conectando-se com a marca de chakra deixada ali para influenciá-la através do seu chakra. Tive um pressentimento de que você enfrentaria perigos em sua missão, então deixei um pouco do meu poder com você. Parece que eu estava certo. Foi Yoichi-sama quem me salvou, murmurou Rin, lembrando-se da sensação de estar perto da morte, mas sendo contida por uma luz, que ela agora entendia ser Yoichi-sama. Yoichi-sama, onde fica esse lugar? Este é o meu laboratório de alquimia, localizado na borda da barreira de Konoha, no subsolo. Só eu venho aqui, disse Yoichi. Estou de volta a Konoha? Rin ficou chocada. Ela e Kakashi estavam na fronteira do País do Fogo, a quase um dia de viagem de Konoha. Então, Yoichi-sama, o que devo fazer agora? Quero retornar ao campo de batalha. Você é muito gentil, Rin, mas não pode voltar agora, disse Yoichi gentilmente. Se voltar, ainda enfrentará a morte. Kirigakuri continuará a persegui-la devido ao seu chakra único. Além disso, existem forças mais profundas por trás de Kirigakuri mirando em você. Mesmo em Konoha, você enfrentaria constantes tentativas de assassinato. Rin sentiu o pânico crescer dentro de si, agarrando-se às palavras de Yoichi como sua única tábua de salvação. Yoichi-sama, então o que devo fazer? Sob a influência do chakra Senjutsu, Rin achou o chakra de Yoichi incrivelmente reconfortante e confiou profundamente nele. Fique aqui, Rin.
Confie em mim e fique aqui por alguns anos até que as coisas se acalmem, aconselhou Yoichi, acariciando gentilmente seus curtos cabelos castanhos. Será solitário, mas visitarei você com frequência e lhe ensinarei muitos jutsus. Ficar aqui por anos? Apesar da confiança em Yoichi, Rin hesitou diante da ideia de passar anos naquele espaço subterrâneo escuro. Era uma decisão difícil. Fique até que minha base subterrânea esteja totalmente construída. Que esse seja o prazo, sugeriu Yoichi, percebendo o dilema dela. A influência do chakra senjutsu não era uma forma de hipnose. Ele queria que Rin fizesse a escolha por vontade própria. Siga-me. Vou lhe mostrar o local, disse Yoichi, liderando o caminho. Certo, Yoichi-sama, respondeu Rin, levantando-se, mas cambaleando devido ao seu estado debilitado. Yoichi assegurou. Obrigada, Yoichi-sama, ela sussurrou corando enquanto seguia para fora. Ao sair da câmara, eles entraram em um vasto espaço subterrâneo, sustentado por altas estruturas de madeira, com apenas algumas áreas desenvolvidas e o restante sem desenvolvimento. Este é o meu laboratório de alquimia. Assim que estiver pronto, você pode ir embora, explicou Yoichi. Se você sair agora, aquelas figuras sombrias podem se esconder. Preciso que você finja sua morte por um tempo. Após um momento de contemplação, Rin assentiu firmemente. Entendo, Yoichi-sama. Farei o que você diz. Por enquanto, você é minha discípula. Eu lhe ensinarei tudo, até técnicas proibidas, disse Yoichi, acariciando-lhe os cabelos delicadamente mais uma vez. Quando você partir, poderá se tornar a maior kunoichi de Konoha. Isso é um pouco exagerado, Yoichi-sama, disse Rin, envergonhada. Ela se perguntou por que Yoichi-sama gostava tanto de dar tapinhas em sua cabeça. Ao ver a concordância dela, Yoichi sentiu-se aliviado. Não precisaria recorrer à força. Com o tempo, com a interação constante, Rin certamente se tornaria sua discípula obediente. Yoichi então lhe demonstrou alquimia, mostrando técnicas bem diferentes da preparação da medicina tradicional, despertando seu interesse. Observando atentamente, Rin desenvolveu uma curiosidade pela alquimia. Yoichi planejou ensiná-la, apesar da dificuldade de tais práticas no mundo ninja sem equipamento avançado. Yoichi ocasionalmente saía para buscar suprimentos, incluindo refeições diárias e itens essenciais para Rin, garantindo que ninguém mais soubesse de sua presença. Mesmo quando ausente, um clone de madeira permanecia para trás, e sem sua permissão, Rin não podia sair da base subterrânea. Os poços de ventilação foram selados com desmoldante de madeira, e a entrada foi protegida por lacres, tornando-a quase impenetrável. Óbito, de agora em diante você é Uchiha Madara, declarou o idoso Madara, cortando sua conexão com a estátua Gedo. Ensinando a Óbito as técnicas de liberação do Yin Yang e dos 6 caminhos em um genjutsu antes de morrer, Madara confiou o plano a ele. Confiante de que Óbito e Nagato coletariam as bestas com cauda. Testemunhando a morte de Madara, Óbito ficou em silêncio até que Zetsu Negro e Zetsu Branco se aproximassem. Óbito, o que você vai fazer agora? Vai encontrar Nagato? Há um resquício do testamento de Madara com ele. Uchiha Fugaku, certo? Eu não esperava tamanha trivialidade na luta pela liderança do clã. Isso me faz desprezar os Uchiha ainda mais, murmurou Óbito. Tendo presenciado a morte de Rin, sua mente se distorceu, ansiando por acabar com o mundo e completar o plano do Olho da Lua. Antes de Madara morrer, eu tinha uma pergunta. Você pode, como ele deseja, respondê-la? Perguntou Óbito com seu Sharingan de 3 Tomoe fixado em Zetsu Negro. O que foi? Zetsu Negro respondeu cautelosamente. O corpo de Rin desapareceu após ser empalado por Kakashi. Por quê? Alguém usou ninjutsu de espaço-tempo? Essa pergunta assombrava Óbito, e ele queria respostas. Não sei. Eu não tinha nascido naquela época e não posso responder, mentiu Zetsu Negro, sabendo a verdade, mas escondendo-a. Mas Rin está sem dúvida morta. Zetsu Branco acrescentou. Não temos certeza, mas encontrar o Três Caudas confirmará. Se ele ressuscitou, significa que Rin morreu. Isso atingiu Óbito profundamente. Se o Três Caudas tivesse reaparecido, isso confirmaria a morte de Rin. Mas onde estava o corpo dela? Ele queria enterrá-la em sua dimensão Kamui. Óbito. Zetsu perguntou. Nada. Vamos, decidiu Óbito, pronto para visitar Fugaku e ver a influência remanescente de Madara. Enquanto isso, em Ami, a visita de Yaiko e Konoha Konoha em busca de ajuda não teve sucesso. Apesar do apoio pessoal de Sarutobi, o apoio oficial foi negado. Diante da limitação de recursos, Akatsuki agora teria que assumir missões visíveis, arriscando-se a atrair a ira de Anzo. Capítulo 189. Suas palavras são lindas demais, perfeitas demais para serem reais. Simplesmente não conseguimos acreditar em você. Yaiko imediatamente percebeu as promessas grandiosas de Óbito, entendendo que o verdadeiro objetivo era o Rinnegan de Nagato. Eu realmente vim pelo Rinnegan, mas o poder do Rinnegan só pode ser plenamente realizado em suas mãos. Se você puder usá-lo para trazer paz a este mundo caótico, então não precisarei interferir, continuou Óbito, com seu Sharingan brilhando através da máscara. Mas parece que você está brincando de casinha, escondendo suas identidades como Shinobi e vivendo entre civis sob o domínio de Anzo, desperdiçando o poder do Rinnegan. Você tem habilidade, mas falha em usá-la. As guerras em andamento são em parte sua responsabilidade. Essas palavras tocaram Nagato, que sempre se sentiu envergonhado por sua incapacidade de controlar totalmente o Rinnegan. No entanto, Yaiko e Konan nunca haviam dito nada, fazendo Nagato tentar ignorar essa realidade. Mas agora as palavras de Óbito destruíram suas ilusões, fazendo-o perceber que sua falha em usar o poder do Rinnegan era irresponsável para com seus companheiros. Não dê ouvidos à manipulação dele, Nagato. Ele só quer te usar, alertou Yaiko, tentando afastar Nagato e Konan. Mas Óbito não fez nenhum movimento para detê-los, deixando Yaiko perplexo. Esperarei aqui todos os dias.
Quando decidirem, venham me encontrar, disse Obito calmamente, sem impedir o grupo de Yaiko de partir. No entanto, antes de partir, Obito enviou uma mensagem telepática para Fugaku usando seu Sharingan. Fugaku recebeu a mensagem sem demonstrar qualquer reação e silenciosamente seguiu Yaiko e os outros de volta. Uma vez na base, um dos membros veteranos da Akatsuki tentou falar, mas foi interrompido por Yaiko. Shin, não precisa dizer mais nada. Eu confio no Nakakun. Aqueles dois provavelmente estão mirando o Rinnegan da Nagato há muito tempo. Não foi o Nakakun quem revelou essa informação. Mas precisamos ter cuidado agora. Aquele cara parece estar monitorando a Akatsuki. Precisamos ficar mais escondidos, aconselhou Yaiko. Fugaku sentiu um pouco de alívio, mas também pena de Yaiko e seus amigos. Desde o início, eles eram peões no jogo de Madara, e nem mesmo o Rinnegan de Nagato era realmente seu. Hoje foi uma série de infortúnios para Akatsuki. Eles não só falharam em obter o apoio de Konoha, como também tiveram o Rinnegan de Nagato como alvo. Após alguma discussão, não conseguiram chegar a uma conclusão e se dispersaram. Fugaku retornou ao seu quarto e só saiu ao anoitecer, quando dois Zetsus brancos entraram sorrateiramente. Um cobriu Fugaku e o levou para o subsolo, enquanto o outro tomou seu lugar na cama. Zetsu branco se movia sem nenhuma aura detectável, sem ser notado por ninguém. Mesmo os membros da Akatsuki que verificavam periodicamente não encontravam nada de errado. Uma vez fora da base da Akatsuki, Fugaku foi levado ao local de encontro mais cedo naquele dia. Quem é você? Fugaku perguntou severamente. A voz era como a de Madara, mas ele sabia que não era ele. Não importa meu nome anterior, agora sou Uchiha Madara, respondeu Obito, revelando seu Mangekyou Sharingan. Ao ver o Mangekyou, o Sharingan de Fugaku se transformou em 3 tomoes. Antigo líder dos Uchiha, você não precisa fazer nada agora. Quando eles enfrentarem perigo e indecisão, apenas deles um empurrão instruiu Obito. Por que eu deveria te dar ouvidos? Você não é o Madara. Aquele Mangekyou deve ser algo que ele deixou para trás, retrucou Fugaku, cético em relação ao impostor. Você vai concordar porque precisa do plano Olho da Lua, precisa do poder de Madara. Ou será que consegue abrir mão até mesmo disso? Obito encontrou o olhar de Fugaku, puxando-o para um genjutsu. Dentro da ilusão, Fugaku viu imagens capturadas por Zetsu branco na vila. Ele viu Mikoto treinando Itachi, sorrindo de alegria enquanto Yoichi se juntava a eles, alimentando-o com uma expressão feliz. Pareciam uma família, fazendo compras e participando de eventos juntos. Não, impossível. Isso não é real. Eu confiei Itachi a Shidai, instruindo-a. Fugaku murmurou. Shidai está morto. Ele morreu como um herói logo depois que você fugiu da vila. Naquela guerra com Suna. O único Uchiha que morreu foi Shidai, interrompeu Obito. Ao ouvir isso, Fugaku fechou os olhos e sussurrou. Foi minha culpa? Porque ele me ajudou a escapar. Não, foi Yoichi, usando seu poder como líder do clã para matar Shidai. O coração de Fugaku se encheu de raiva. A esperança que ele depositara em Itachi fora destruída. Shidai estava morto e sua família traída vivia feliz com seu inimigo. E aí, antigo líder do clã, você vai me ajudar agora? Perguntou Obito, vendo desespero nos olhos de Fugaku. Após um momento de silêncio, Fugaku olhou para cima com ódio. O que você quer que eu faça? Exatamente como eu disse quando a Akatsuki enfrentar a destruição, deu um empurrãozinho, detalhou Obito, omitindo partes de seu plano enquanto reunia informações sobre Yoichi com Fugaku. O plano Olho da Lua inevitavelmente os colocaria contra Konoha. Entender o shinobi mais forte de Konoha Yoichi era crucial. Discípulo de todos os mundos, todas as noites, em seus sonhos, um professor aleatório aparecerá com quem você poderá aprender. A eficiência do aprendizado nos sonhos é 3 vezes maior que na realidade. Que tipo de habilidade é essa? Yoichi se perguntou. Depois da formatura, ele realmente precisava voltar a estudar? Professores aleatórios. Isso significa que qualquer um pode aparecer, até mesmo um encanador ou uma atriz audiovisual. A sorte determina o professor, tornando sem sentido, pensou ele, duvidando da utilidade da habilidade. Mesmo que ele aprendesse com um professor poderoso numa noite, a randomização da noite seguinte tornaria isso inútil. Esqueça, melhor que nada, suspirou Yoichi, fechando o painel de habilidades. Virando-se para Rin, que praticava alquimia, ele instruiu. Rin, lembre-se dos detalhes do preparo de cada poção. Quando a fornalha industrial de alquimia estiver pronta, eu montarei uma para você. Entendido, Yoichi-sama Rin assentiu, sem se importar com o hábito dele de dar tapinhas em sua cabeça, embora se sentisse um pouco envergonhada por não ser mais uma criança. Recebendo uma mensagem de um clone, Yoichi criou outro clone para ajudar Rin e saiu. Kakashi havia sido trazido de volta, e ele queria vê-lo. O Sharingan de Kakashi havia evoluído para um Mangekyou, embora ele não soubesse disso. Yoichi planejava substituí-lo por um Sharingan de 3 Tomoe e dar a ele células de Hashirama. No hospital, ele encontrou Sakumo também. Como pai, ele naturalmente foi ver o filho, especialmente porque Kakashi foi levado direto para o hospital. O que aconteceu com Kakashi? Yoichi perguntou, colocando uma cesta de frutas no chão. Sakumo balançou a cabeça, apontando para Kakashi. Após um momento de silêncio, Kakashi falou, pai, Yoichi-senpai, Rin está morta. Eu a matei. Sakumo ficou chocado, mas não demonstrou emoção. Por que Kakashi? Raramente o guiei, mas sempre o observei com orgulho. Acredito que você não faria uma coisa dessas. Encorajado, Kakashi relatou a missão. Após ouvir, Sakumo e Yoichi trocaram olhares. E os corpos de Kirigakuri? Perguntou Yoichi. Ainda na linha de frente, eu acho. Alguém matou o shinobi de Kirigakuri, mas os corpos foram destruídos, lembrou Kakashi. Se tivermos uma cabeça, a equipe de interrogatório pode extrair informações. Sakumo-senpai, vamos pedir para Ambu recuperar os corpos, sugeriu Yoichi. Com o aceno de Sakumo, Yoichi se virou para Kakashi. Kakashi, fortaleça-se. Seu Sharingan é um fardo agora.
Depois de curado, vem até mim. Eu tenho uma solução para o consumo de chakra do Sharingan. Ele demonstrou com um galho brotando da palma da mão, sugerindo as células de Hashirama. Sakumo permaneceu em silêncio, esperando que Kakashi aceitasse a oferta. Após uma pausa, Kakashi assentiu. Entendo, Yoichi-senpai. Retornando ao laboratório, Yoichi informou Rin sobre o retorno de Kakashi. Kakashi está bem? Rin perguntou, preocupada. Ele se sente culpado pela sua morte, mas vai ficar bem. Você deveria ter confiado mais na vila. Há muitos shinobi fortes que poderiam ter lidado com a situação, aconselhou Yoichi. Sinto muito, Yoichi-sama. Eu não queria prejudicar a vila, admitiu Rin, percebendo que sua decisão precipitada havia sobrecarregado Kakashi. Não se preocupe. A Anbu está recuperando os corpos. A equipe de interrogatório descobrirá a conspiração de Kirigakuri, e Kakashi entenderá você, tranquilizou Yoichi, dando um tapinha na cabeça dela. Sua vida também é valiosa. Sim, eu entendo, Yoichi-sama respondeu Rin, encontrando conforto em seu toque. Estar perto dele a fazia se sentir segura. Capítulo 190. Não acredito que me tornei seguidor de Hong no sonho. Os ganhos são substanciais, mas é uma pena que tenham durado apenas 3 dias. Depois de acordar e olhar para o teto familiar, Yoichi não se levantou imediatamente. Ele ainda estava relembrando as experiências do sonho. Este deve ser o efeito da habilidade, discípulo de todos os mundos? No sonho, ele se tornou um seguidor de Hong, a potência número 1 da Terra no mundo de estrela engolida. Exatamente quando Hong estava ensinando seus 3 subordinados de nível planetário. Yoichi, como seguidor, pôde ouvir e aprender por 3 dias. Embora tenha dormido pouco mais de 2 horas na realidade, no sonho pareceram 3 dias inteiros. Técnica de guia de destruição, 5 corações em direção ao céu, método básico de treinamento da força mental. Essas eram as técnicas valiosas que Yoichi havia adquirido em seu sonho. Ele ainda se lembrava delas claramente, mesmo depois de acordar. A força de Hong era, sem dúvida, formidável, quase no mesmo nível de um Otsutsuki dos 6 caminhos, com ataques que potencialmente rivalizavam com a Bijudama do 10 caudas e velocidade comparável ao teletransporte. Sua expectativa de vida era de quase 1000 anos, e sua técnica de lança de destruição podia exercer de 6 a 7 vezes mais força. Embora Yoichi fosse muito forte, ele ainda estava longe do nível de Hong. Nem mesmo se transformar em Godzilla seria suficiente, pois ele seria apenas um saco de pancadas para Hong. Vamos tentar a técnica de guia primeiro. Se der certo, é quase como ter um modo sábio permanente, semelhante às 3 princesas serpentes da caverna Ryushi. Será que a invisibilidade delas é uma habilidade natural adquirida pela absorção de um excesso de energia natural? Yoichi de repente pensou em Ishikishimaime, que possuía uma habilidade única de invisibilidade, quase indetectável, exceto por usuários de doujutsu. Infelizmente, ela se recusou a ensiná-lo, alegando que era exclusiva das princesas serpentes da caverna Ryushi e que o aprendizado exigia um preço alto. Hoje ele planejava tentar a técnica 5 corações em direção ao céu e a técnica de guia da lança da destruição. A primeira absorvia a energia do universo, enquanto a segunda modificava o método de absorção dessa energia. O corpo de Yoichi já era bem forte, mas absorver energia cósmica para melhorar seu físico poderia torná-lo ainda mais forte. Depois que ele dominar essas técnicas, quebrar um Susanoo de corpo inteiro com um único chute pode não ser impossível. O bebê de Minato nasceria em alguns meses, e ver sua condição deixou Mikoto ansiosa. Ultimamente ela vinha se mostrando bastante proativa todas as noites, buscando conforto e consolo em Yoichi. Depois de descer, Yoichi comeu alguma coisa e foi para o pátio, criando mais de 100 clones de madeira. Deixou 5 para praticar a técnica dos 5 corações em direção ao céu, 2 para pesquisar e refinar pílulas no laboratório de alquimia e guiar Rin, e 1 para se apresentar ao escritório do Hokage. No mundo de estrela engolida, os humanos conseguiam absorver energia cósmica porque seus genes produziam constantemente anticorpos sob a influência de vírus, permitindo que seus corpos evoluíssem. O clã Uchiha não é nativo deste mundo, então vale a pena tentar. Yoichi e mais de 100 clones começaram a praticar a técnica 5 corações em direção ao céu, logo entrando em estado meditativo. Enquanto isso, Yujito acordou meio grogue. Queria dormir um pouco mais, mas ultimamente Matatabia vinha acordando para o treino, e ela estava com vergonha de ficar sem fazer nada. Pensando nisso, ela ignorou o fato de que havia deixado a porta secretamente entreaberta na noite passada. Depois de se lavar, Yujito pegou algo para comer na geladeira. O café da manhã geralmente não era preparado cedo na casa, pois alguém viria entregar comida para Mina mais tarde. Yujito, precisando treinar logo, não podia esperar até às 8. O que aquele cara está fazendo no pátio treinando? Yujito se perguntou, vendo Yoichi e seus inúmeros clones, cada um meditando em silêncio. Era a primeira vez que ela via esse lado sério de Yoichi, que normalmente fazia comentários brincalhões sobre suas roupas. Ele vai guiar meu treinamento hoje ou não? Pensou Yujito, terminando seu café da manhã. Ela esperou um pouco mais, mas Yoichi não acordou. Até Mina, que descera bocejando, não pareceu se importar. Yoichi-sama está treinando? Perguntou Mina, surpresa. Ela raramente via Yoichi treinar. Embora ele treinasse com frequência, chegou um momento em que parou, pois treinar mais parecia não dar resultados. No mundo shinobi, o trabalho árduo por si só não ultrapassava os limites da linhagem. Ninguém conseguia treinar mais intensamente do que Might Guy, mas mesmo ele precisava dos 8 portões para alcançar a força dos 6 caminhos por alguns minutos. O sistema de chakras dificultava a passagem do nível Kage por puro treinamento. Além disso, tudo se resumia à linhagem. Sem o sangue Otsutsuki, não se poderia alcançar o reino dos verdadeiramente poderosos. No entanto, a técnica de guia era diferente. Se alguém pudesse absorver energia cósmica, poderia evoluir e fortalecer seu corpo continuamente.
Mesmo que a energia cósmica não estivesse disponível, absorver energia natural teria um efeito semelhante. O método permaneceu o mesmo, apenas a fonte de energia diferiu. Vendo o treinamento prolongado de Yoichi, Yujito decidiu formar uma força-tarefa para uma missão em vez de esperar por ele. Ela havia sido notificada sobre a formação de uma equipe, mas a adiou para o treinamento. Mesmo sem usar o poder de Matatabi, Yujito adquiriu força de nível Chunin após um mês de treinamento rigoroso sob a orientação de Yoichi, dominando 3 técnicas de liberação de fogo. Depois que Yujito foi para o escritório do Okage, perto do meio-dia, Mikoto finalmente acordou. Era quase meio-dia, e até Mina tinha saído para conversar com Kushina, que também estava grávida, mas ainda no início do período gestacional. Quando Kushina engravidou, Ambu Extras foram designados para protegê-la, embora seus movimentos não fossem mais restringidos como antes. Depois de um tempo, Yoichi abriu lentamente os olhos, junto com todos os seus clones de madeira. Então é assim que a cultivar a energia primordial genética, Yoichi observou seu corpo, sentindo uma melhora significativa. A absorção da energia cósmica havia fortalecido todas as partes do seu corpo, células, músculos, ossos e órgãos. Liberação do clone de madeira. Uma onda massiva de energia primordial genética fluiu de volta para ele, vinda dos clones, fazendo Yoichi se sentir quase superalimentado de poder. Seu corpo continuou a se fortalecer, e seus atributos físicos melhoraram significativamente. Esta técnica é realmente extraordinária. De agora em diante, dedicarei metade do meu tempo à prática da técnica de guia, dominando o controle da velocidade e da força da energia primordial genética. O poder de dar socos comparáveis às bijudamas e se mover em velocidades semelhantes às do teletransporte seria assustador. Yoichi-kun, você terminou o treinamento? Perguntou Mikoto, chegando ao pátio parecendo revigorado e radiante depois do banho. Sim, acabei de terminar. Mikoto, descobri um excelente método de treinamento. Assim que eu dominá-lo, você e Mina poderão experimentá-lo. Poderia prolongar significativamente nossa expectativa de vida, disse Yoichi alegremente beijando-a. Mikoto sorriu. Yoichiko é incrível? Que tipo de incrível você quer dizer? Yoichi provocou. Mikoto corou. Vamos comer alguma coisa. Vou chamar Itachi, Aku e Kimimaru. Mikoto se sentia culpada por sua recente preguiça. Embora a comida tivesse sido entregue a Itachi e aos outros pela manhã, ela passará a manhã inteira na cama, sem cuidar dos assuntos do clã ou dar uma olhada em Itachi. Não posso continuar assim. No máximo uma vez. Não mais 2. Depois disso, vou descansar cedo, decidiu Mikoto, planejando levar os meninos para uma tarde relaxante na vila. O parque ninja estava quase pronto e Itachi, Aku e Kimimaru seriam os primeiros visitantes. Logo Mikoto trouxe os 3 meninos para almoçar. Eles cumprimentaram Yoichi educadamente e sentaram-se para comer. Enquanto comia, Yoichi continuou pensando nas habilidades que havia adquirido. Ele planejava registrar a técnica 5 corações em direção ao céu, a técnica da destruição e o método básico de treinamento da força mental. Hong, sendo acessível e generoso com seus ensinamentos, facilitou a obtenção desses métodos por Yoichi. Se tivesse sido um mestre maligno, Yoichi poderia ter sido um trabalhador braçal por 3 dias. A longevidade no mundo ninja era anteriormente exclusiva do clã Otsutsuki, mas agora, com o cultivo da energia primordial genética, a longevidade era alcançável. Alcançar o nível planetário ultrapassaria a expectativa de vida humana comum, com o nível planetário avançado estendendo a vida em cerca de 1000 anos. Havia apenas algumas frutas da árvore divina, e o planeta inteiro tinha apenas 2, uma das quais estava incompleta. Mais tarde, Yoichi planejou visitar Orochimaru e pediu-lhe que pesquisasse se o cultivo de energia primordial genética poderia ser acelerado. Ele sentiu que a taxa de absorção da energia primordial genética estava mais lenta do que em seu sonho. Sem saber se era devido ao ambiente ou aos seus genes, ele queria que Orochimaru investigasse e potencialmente aprimorasse o método. Orochimaru provavelmente estaria interessado nesse método de alcançar a imortalidade. Queria havia perdido seu espírito de luta após o fracasso do plano do Três Caudas, resultando em menos conflitos na fronteira. No entanto, ninjas de elite da névoa ocasionalmente se infiltravam na Terra do Fogo para causar problemas. A última luta da névoa contra Konoha envolveu o envio dos 7 espadachins ninja da névoa para o País do Fogo, na esperança de que seus habilidosos Jounin causassem estragos. Eles acreditavam que nem mesmo Minato conseguiria lidar com os 7 espadachins. No entanto, o resultado chocou a Vila da Névoa. Após uma viagem pela Terra do Fogo, apenas 3 dos 7 espadachins retornaram, e eles estavam aterrorizados. Notavelmente, Zabuza desertou com sua lâmina de carrasco. Este incidente enfraqueceu significativamente a determinação da névoa contra Konoha. Suas forças já estavam ocupadas lutando contra Suna, e sua política de educação de elite os deixou com menos ninjas. Após 2 planos fracassados contra Konoha, Névoa não tinha forças para grandes conflitos, enviando apenas ocasionalmente pequenas equipes para provocações. Em Konoha, a notícia de que Might Dui derrotou o Jounin da Névoa se espalhou, surpreendendo muitos ninjas, incluindo Sakumo. Ele se lembrou da resiliência de Might Dui e de seu filho, nunca os considerou fracos, mas não esperava tamanha força. Os 7 espadachins ninja eram formidáveis, até Sakumo precisaria de tempo para eliminá-los. Might Dui, no entanto, chutou 4 deles até a morte usando os 8 portões. Embora fosse devido a uma técnica proibida, aprender sobre os 8 portões fez Sakumo perceber que mesmo sem o portão final, Dui tinha força de nível Jounin. Abrir o 7º portão o tornaria um Jounin de elite. Apesar das regras da vila, Dui, incapaz de progredir além do nível Genin, só podia realizar missões de baixo escalão. Depois de considerar isso por alguns dias e discutir com Yoichi, Sakumo decidiu introduzir uma nova classificação entre Chunin e Jounin, Jounin especial.
Essa classificação seria para aqueles capazes de feitos extraordinários devido a técnicas secretas ou outros meios, dando-lhes uma chance de progredir sem ficarem presos em classificações mais baixas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.